Olá, como vai? Tudo bem? O objetivo de nosso vídeo é responder esta questão. O que este problema nos pede? Ele nos pede para converter uma fração em sua representação percentual. E qual é a fração dada pelo problema? 4/16. Então vamos responder a questão. Qual é o passo 1? Simplificar a fração. Antes de converter a fração em um número percentual, é útil saber que ela, a porcentagem, representa uma fração com um denominador 100. Ou seja, transformar um número em porcentagem é o mesmo que multiplicá-lo por 100. Nesta questão, se faz necessário simplificar a fração dada. Para isso, precisaremos dividir o numerador 4 pelo numerador 16, utilizando o máximo divisor comum. Como encontramos o MDC de 4 e 16? Por meio da fatoração por números primos. Este método é mais sistemático e funciona bem para números menores, como é o caso, e maiores. Vamos então agora para as etapas. A etapa 1, ela nos pede para fatorar, utilizando números primos, o 4 e o 16 de maneira simultânea. Vamos então a esse passo. Então eu vou ter o 4 e eu vou ter o 16 e vou fatorar ambos por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 16 dividido para 2 vai dar 8. Podemos continuar a divisão por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Posso continuar dividindo por 2. O 1 eu não posso, eu vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2. Continuo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 dividido por 1 não posso, repito. Encerramos aqui a fatoração. Vamos então agora para a etapa 2 desse nosso primeiro passo. Aqui vai ter um detalhe importante. O MDC ele é obtido apenas com os divisores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Então, esse divisor vai ser o nosso fator ou nosso número primo. É ele que vai dividir. Só é considerado, o número primo só é considerado o MDC aquele que dividir os dois ou mais números ao mesmo tempo. Vamos tentar entender melhor. Eu vou fatorar novamente o 4 e o 16. Então, eu tenho aqui o 4
e o 16. São os números que compõem a fração. Vocês já viram que eu divido o 4 e o 16 pelo primo 2. 16 dividido por 2 dá 8. 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 de novo, que vai dar 1. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. O 1 eu repito, 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Repito. Terminamos agora a fatoração. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu tenho aí 4 números primos. Eu usei o fator primo 2 vezes, 4 vezes. Vamos analisar desta fatoração linha por linha para a gente definir então qual desses números primos ele vai satisfazer a questão aqui, que é achar os divisores. Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira linha. Qual é a informação que eu tenho sobre a primeira linha? Que o número 2 ele dividiu ao mesmo tempo os numerais 4 e 16. Eu posso comprovar que o 4 ele foi diminuído pela metade. O 16 ele foi diminuído, reduzido pela metade. Portanto, esse número 2 ele vai contar para o MDC. Logo, ele satisfaz a questão. Então, eu vou colocar aqui como um OK. Então, aqui, OK. Esse 2, ele satisfaz o problema, porque o enunciado aqui, ele fala o quê? O que é que ele me diz? Que para ser um divisor, ele tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, a primeira linha satisfaz. Segunda linha. A segunda linha, eu posso perceber que o 2, ele dividiu o 2 e o 8 ao mesmo tempo. Então, o 2 ele foi reduzido pela metade e o 8 ele foi reduzido pela metade. Desse modo, ele vai contar também para o MDC. Então, o 2, OK. Vamos para a nossa terceira linha. Podemos analisar aqui na terceira linha que o 2 ele dividiu apenas o 4. Então, o 2 ele dividiu apenas o 4. O número 1 ele não é divisível por 2. Por conseguinte, a gente pode ver que esse primo aqui ele não conta para o MDC porque ele só dividiu 1 e para satisfazer o sistema ele tem que dividir o 2. Portanto, este não serve para nós. Analisando aqui a quarta linha, nós vamos observar que o 2 ele dividiu apenas o 2, pois o número 1 não é divisível por 2. Por conseguinte, ele não vai contar para o MDC. Para encontrar um MDC, o maior divisor comum de dois numerais, utilizando a fatoração simultânea, temos que fazer essa análise.
A conclusão de tudo isso é que apenas os dois primeiros divisores primos, 2, né? Eles vão contar para o MDC, eles vão satisfazer aquilo que nós procuramos, que é encontrar o maior divisor comum. E o MDC, ele vai ser igual a 4. Como nós chegamos a essa conclusão? Multiplicando esses dois aqui, que satisfaz o problema, e 2 vezes 2 é igual a 4, que nós encontramos aqui, 4. Então, a conclusão, ou o maior divisor comum de 4 e 16 é o número 4. Vamos ao passo 2. O passo 2 é aplicar o MDC, o 4 que nós encontramos, o maior divisor comum, na fração original. E qual vai ser a fração que será simplificada? 4/16. Então, eu já encontrei o maior numeral que eu vou dividir 4/16. Então, aqui eu tenho o 4, que eu vou dividir por 4, que vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Para 4, nada. Ou 1 vezes 4 é 4. 4, tirei 4, nada. Então, eu já sei que 4 dividido por 4 dá 1. Agora, 16 dividido por 4, que vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 16 tiro 16, nada. Então, eu sei que 16 dividido para 4 dá 4. Qual é, então, agora o valor da fração após ter sido simplificada? Então, o novo valor da fração, após ela ter sido simplificada, é de 1/4. Então, chegamos aí próximo ao resultado final. Vamos ao passo 3. O passo 3 é converter a fração decimal em um número, a fração dada em um número decimal. E como nós fazemos isso? Para converter a fração 1/4 em um número decimal, basta realizar a divisão do numerador 1 pelo denominador 4. Então, o resultado vai ser 0,25. Como nós chegamos a 0,25? Então, eu vou pegar aqui o 4, o 1, e vou dividir por 4. O número 1, ele é menor, então eu não posso dividir por 4. Para o 4 poder ser divisível, então ele tem que ter um numerador maior, um número maior. Como é menor, eu sei que eu coloco um 0 aqui e acrescento, aumento aqui em 10 vezes. Agora observe que o 10 se tornou maior que o 5, do que o 4. Aqui, como o número que sai aqui vai representar um número menor que 1, então colocamos a vírgula e fazemos isso. 2 vezes 4 .
igual a 8. Então, 8. 10, tirei 8, sobram 2. Vou ter que deixar 10 vezes maior para torná-lo maior que 4. Então, aqui eu tenho 20 dividido para 4, nós vamos ter 5. 5 vezes 4 é igual a 20. 20, tirei 20, nada. Ou seja, o resultado final da divisão é 0,25. Chegamos ao momento de converter o número decimal para porcentagem. Para converter o número decimal para porcentagem, multiplicamos o número encontrado por 100 e depois adicionamos o símbolo de porcentagem. Vamos então aos cálculos. O número encontrado foi 0,25, que eu vou multiplicar por vezes 100. E, por último, adicionar o símbolo de porcentagem. Então, vamos à multiplicação. Eu tenho 25, ou 0,25, que eu vou multiplicar por 100. Eu já acrescento os dois zeros e 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. A casa decimal, ele passou 2 casas depois da vírgula. Então, eu venho aqui na resposta final e vou analisar nesse sentido, contando a quantidade de casas que aqui está ocupada, que são 2 casas, aí eu venho aqui e coloco a vírgula. Portanto, a resposta aqui é 25. Já satisfiz a primeira parte da questão, que é pegar o número decimal e multiplicar por 100. Depois, vamos fazer o quê? Vamos adicionar o símbolo de porcentagem. Então, feito isso, eu já dei conta de todas essas informações. Peguei um número decimal, multipliquei por 100 e, por último, coloquei o símbolo de porcentagem. Chegamos ao passo 5, que é para a gente verificar se a resposta que nós encontramos é verdadeira. E fazemos isso analisando pela fração original. Então, é possível converter a fração original diretamente para porcentagem sem simplificar primeiro. Então, vamos para a etapa 1. Eu estou informando que eu poderia ter pulado todas as etapas anteriores e já fazer direto sem usar inclusive o MDC. Como? Dividindo o numerador pelo denominador. Aí eu venho aqui e faço 4 dividido por 16. O 4 é menor que 16, vou torná-lo 10 vezes maior, fica 40. Como o 16, o resultado que sair vai ser um número menor que 1, então a gente tem que usar a vírgula com 0. 40 dividido para 6 vai dar 2.
Porque 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 1 dá 3, com 4 dá 48. Então, vai dar 2. Eu tenho 2 e vou multiplicar vezes 16. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Que vai dar 32. 10 tirei 2, sobra 8. Aqui virou 10. Aqui virou 3. 3 tirei 3, nada. Vou aumentar o 8 10 vezes, ficam 80. Que vai dar 5. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Ou seja, sobra resto 0. Já encontramos o valor. Vamos multiplicar o resultado por 100. O resultado encontrado é 25, 0,25, multiplicado por 100, que vai ser igual a 0,25 vezes 100. 1 vezes 25 dá 25. Deixo os dois zeros. Conto quantas casas tem depois da vírgula, eu vejo que tem 2. E analisando nesse sentido, eu conto as 2 casas. E a resposta final é 25. Achado a resposta, é hora de adicionar o símbolo. Então, eu tenho 0, perdão, eu já tenho 20. Eu tenho 25. Adicionando o símbolo, fica 25%. A conclusão final é que, diante da questão dada, a representação percentual do numeral fracionário 416 é 25%. Então, vamos relembrar o que pede a pergunta. Observe o numeral racional positivo apresentado no quadro abaixo, 4/16. A questão pede que seja representado em forma de percentual esse número. E qual é essa forma? 400%, 25%, 4,16% e 0,25%. Vamos comentar aqui. O 400, ele não tem em nenhuma das etapas relação. Ele não aparece. Então, essa questão é a mais absurda. Ele não tem relação nenhuma. Nós percebemos aqui que a resposta correta é o item B. Então, o item B é o item correto dessa questão. O item C, ela é falsa. Por que ele é falso? O 4 é o numerador da fração. O 16 é o denominador da fração. Então, ele só aparece no momento que eles são simplificados. Ele não tem relação nenhuma com a resposta. Ele tem relação com o número que está sendo usado para ser diminuído. E o 25 centésimo aqui, ele é falso. Por que ele é falso? Porque aqui ele vai atender a resposta até o ponto que pede para que a gente multiplique por 100. Então, até esse ponto de multiplique por 100 e, por último, acrescente o símbolo de porcentagem. Então, o 0,25 é fruto da divisão de 1 por 4 ou de 4 para 16. Aqui chegamos ao final, espero que ajude nos estudos. Até a próxima.